A gente volta a falar sobre eleições, né? Vamos falar agora sobre o panorama da política brasileira depois da vitória de Lula. Temos na nossa linha, neste momento, o doutor Ives Granda da Silva Martins, é jurista, advogado, professor e escritor brasileiro, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie e membro da Academia Brasileira de Filosofia. Doutor Ives, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no RF News. Uma grande alegria também estar aqui à disposição daquilo que vierem a perguntar, se eu puder responder. Muito obrigada pela sua presença, eu tenho certeza que será de grande valia. Durante 2 ou 3 meses, se eu não me engano, né, o senhor disse que o risco de um golpe de Estado era zero, né, e o resultado que temos aí, os últimos pronunciamentos do presidente Bolsonaro, indicam nesse sentido. Não, eu estou convencido. Primeiro, por uma razão muito simples. Eu leciono há 33 anos na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército para aqueles coronéis dos quais sairão grande parte dos generais no fim do curso. Ele fica um ano exclusivamente, curso criado em 1989, um ano depois da Constituinte, exclusivamente para estudar problemas brasileiros e internacionais. Fica um ano lá na Praia Vermelha, se preparando para, independente do conhecimento das artes marciais, conhecer o que há de política. Eu leciono direito constitucional e leciono também a conjuntura, falo sobre a conjuntura. E conheço a mentalidade deles, são escravos da Constituição, estão dispostos a uma força do Estado, de tal forma que tinha absoluta certeza que seria esse comportamento. Em segundo lugar, o próprio presidente Bolsonaro fez agulhas negras, foi capitão, inclusive, do Exército. Para entrar em agulhas negras é extremamente difícil. E o pronunciamento dele foi muito objetivo, claro, curto, de tal forma que aquilo que eu vinha dizendo foi confirmado. De tal forma que eu estou absolutamente tranquilo sobre os resultados da eleição. Acho que houve verdadeiramente uma censura para as redes conservadoras, mas, de rigor, a vontade popular foi essa, uma pequena diferença de votos, e tem que ser respeitado, porque foi isso que o povo decidiu, e é isso que eu acho que as Forças Armadas estão, enfim, e o próprio presidente reconhecendo. Doutor Ives, a votação, né, como o senhor já disse, foi extremamente apertada. Você acredita que o presidente eleito, Lula, irá conseguir dialogar com esses 58 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro? A impressão que eu tenho é que ele vai ser obrigado a dialogar. Ele governa para 125 milhões de eleitores, para 213 milhões de brasileiros. E há 58 que não concordaram com ele. Então, a inteligência de qualquer presidente que assumisse com essa diferença tão pequena, que quase metade do Brasil não votou nele, faz com que ele tenha a necessidade de dialogar. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele, evidentemente, apesar de ter sido derrotado, tem uma força monumental. Ele teve 58 milhões e ele tem um núcleo que o tem como um verdadeiro líder. E hoje, nas forças conservadoras, se nós analisarmos os nomes que temos na política brasileira, o presidente Bolsonaro é indiscutivelmente aquele líder que aparece com maior destaque. A sensação que eu tenho é que se ele, numa oposição responsável, representando 58 milhões de eleitores, fiscalizando o governo do presidente Lula, deverá obrigar o presidente Lula a um diálogo. E creio que o presidente Lula, que já foi presidente, sabe que o diálogo é importante, também o fará. Creio que o Bolsonaro, com esse capital, com esse cacife que tem, dos votos que teve, poderá exercer uma oposição responsável, o que vai ser útil para o Brasil, e o presidente Lula, para poder governar sem ter metade do Brasil contra ele, necessariamente terá que partir para o diálogo e soluções praticamente comuns, e não para aquelas radicais de um Maduro, de um Ortega, que, aliás, a meu ver, já não fez ele, não a presidente Dilma, ele quando foi presidente durante 8 anos, e que certamente agora, mais do que nunca, porque a sua vitória foi extremamente apertada,
terá necessidade. A democracia é isso. A democracia é diálogo para que se possa governar. Sim, então o senhor acredita que, como no primeiro mandato de Lula, né, ele conseguiu ali ter um diálogo entre esquerda e direita, ele pode assim fazer nesse terceiro mandato? Acho que, pelo menos, há uma sinalização para indicar o ex-governador Alckmin, que é um homem moderado, para fazer a transição, para indicar o ex-ministro e senador Mercadante, que eu conheço bem porque durante 10 anos eu debati com ele naquele programa da Maria Lídia, Gazeta ao Meio-Dia, e apesar das nossas divergências, que eram profundas, havia muito respeito e, enfim, era um debate em termos muito elegantes. Evidentemente, posições contrárias, mas sempre debatemos sem que houvesse agressões pessoais e demonstrando que era um diálogo democrático. Então, esses dois estão hoje trabalhando, eu não conheço a Gleisi, mas os dois, o Mercadante e o Alckmin, no governo de transição, que já é uma indicação do presidente Lula de diálogo, porque ele poderia ter nomeado alguém, enfim, que já iria, pô, vou fazer isso, quero conhecer, etc., como muitas vezes acontece nas transições, quando um presidente é eleito uma margem extremamente confortável de votos para poder já fazer imposições nesse momento. Então, acho que o diálogo poderá ocorrer e vai depender, evidentemente, de não deixar que os radicais deem o tônus do futuro governo. Nem radicais de direita, e o presidente já pediu, sinalizou, o presidente Bolsonaro, que o direito de ir e vir tem que ser respeitado, que não é através de gritos de golpe, etc., que se poderá criar o caminho para a reconciliação no Brasil, e o presidente Lula, na indicação das pessoas, já está demonstrando também que sabe perfeitamente que ele vai ter que governar para quase 50% da população de eleitores que não votou nele. E isso, evidentemente, o obriga a ter a consciência que está no regime democrático e vai precisar do diálogo. Eu sou otimista em relação ao diálogo, em relação ao presidente Lula não partir para fórmulas radicais e ao presidente Bolsonaro para liderar efetivamente uma oposição responsável. Na sua opinião, o TSE interferiu em algum resultado das eleições ou não? Eu tenho dito pelo seguinte, eu sou um modesto professor de Direito Constitucional e comentei a Constituição em 10 mil páginas com os seus Bastos e com a Constituição Brasileira, e participei das audiências a convite dos constituintes durante a Constituição e até hoje mantenho contato com Bernardo Cabral, inclusive com livros escritos com ele, com prefácio de livros que ele me fez. Então, o que eu entendo é que há alguns artigos que foram colocados na Constituição com muita clareza. Por exemplo, comunicação social. Diz no artigo 220 que não pode ter nenhuma responsabilidade, nenhuma restrição. Nos parágrafos 1º e 2º, diz que não pode haver qualquer censura de posições políticas, sociológicas ou ideológicas. E no artigo 5º, inciso 4º, declara que a liberdade de pensamento é ampla. Ora, quando a própria ministra Carmen Lúcia declarou que a censura é proibida, está escrito na Constituição, o Supremo já tinha decidido sobre isso. E houve uma censura de redes conservadoras, Jovem Pan, Gazeta do Povo, até o próprio ministro Marco Aurélio de Mello teve uma sua fala censurada. É evidente que houve uma censura. O Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, eu conheço, dei palestras com ela, quando ela defendia amplamente a democracia, a liberdade de expressão, ainda não era ministra, ela, enfim, ela transigiu, ela disse que a Constituição proíbe, mas estamos perante uma situação excepcionalíssima. Então, respeito a decisão deles, eles têm o poder da caneta de decidir, e eu sou um modesto professor de província, no máximo posso dizer como é que eu interpretei a Constituição. Mas, na minha opinião, houve censura, e a censura é proibida pelo artigo 220, parágrafo 1º, parágrafo 2º,
pelo artigo 5º, inciso 4. E não posso dizer de forma diferente, porque é como eu vivi a Constituinte, como eu vivi aqueles 20 meses, acompanhando com o Bernardo, com o Ulisses, conversando permanentemente com eles, e, mais do que isso, como eu pus nas interpretações que dei com o Celso Bastos da Constituição, posso mudar. É evidente, obedeço, porque não tenho a força da caneta, tem o TSE que tem. Mas, de rigor, o meu direito de pensar, de escrever, de interpretar, um professor titular e emérito, que estou da Universidade Mackenzie, com 43 títulos acadêmicos no Brasil, na América, na Europa, eu tenho o direito de dar a minha interpretação, que não é a deles. Para mim, houve censura. Sem dúvida. Agora, vamos falar num aspecto aí da política, realmente. O que o Lula tem em seu favor e o que o Lula tem contra neste momento, já que a maioria, né, do Senado, ali temos a direita, e também na Câmara? Eu vejo o seguinte, o povo não deu muita importância ao problema da corrupção, porque é indiscutivelmente as provas de corrupção não foram elididas pelo presidente Lula, ele apenas houve mudança de competência de foro, a colocação para o ministro Gilmar Mendes de suspeição, a competência de foro pelo Fachin e a proibição de utilização das provas constantes nas condenações dele nos processos que se reiniciariam em outras varas. Mas sei que ele tem sido absolvido por prescrição e houve até uma juíza de Brasília que declarou que ela tinha indícios para poder condenar, mas na prática proibida de utilizar, absolvia ele e outros 8. Então, de rigor, esse elemento que foi pisado e repisado, só nos últimos 15 dias é que não se pôde mais utilizar, por proibição da Justiça Eleitoral, o eleitor tinha conhecimento e não deu muita importância. Então, de rigor, aquilo que seria o pior fator contra o presidente Lula, o eleitor não levou muito em consideração, de tal forma que a essa altura não vai prejudicar. Mas, de qualquer maneira, como a oposição é muito forte, 58 milhões de eleitores, um Congresso, enfim, que, quando eleito, era mais favorável ao presidente Bolsonaro que ao presidente Lula, eu creio que, a essa altura, seja a imprensa, seja a oposição, vai fiscalizar muito para evitar a corrupção. Creio, portanto, que aquilo que houve nos governos anteriores, mensalão, petrolão do PT, tanto no presidente Lula como na presidente Dilma, não ocorrerá mais. Agora, a sensação que eu tenho é de que, com esse controle e, ao mesmo tempo, com uma margem tão pequena, o presidente Lula vai negociar com a oposição, vai dialogar, melhor dizendo. E o diálogo é bom para a democracia. Eu sou esperançoso que uma oposição responsável e um governo que saiba dialogar e com a eliminação, não eliminação, mas o não concordância com radicais de um lado e de outro, que nós possamos chegar a uma administração razoável, com oposição e governo procurando um termo comum, até para que o pouco mais de 50% e o pouco menos de 50% dos eleitores favoráveis e contra o presidente Lula tenham um país preparado para enfrentar esta crise mundial que nós vamos continuar tendo no ano que vem. Agora, em relação ao lulismo, ele mostrou capacidade aí de recuperação. Você acredita que Bolsonaro também pode voltar aí a disputar uma outra eleição? Mas eu estou convencido que pode, porque ele teve 58 milhões de votos. Nós tivemos Lula com 60 milhões de votos, o que demonstra uma força. Bolsonaro com 58 milhões, que demonstra força, porque nunca houve no Brasil uma eleição com uma diferença tão pequena. Na verdade, nós tivemos uma série de fatores que, nos últimos 15 dias, prejudicaram o presidente Bolsonaro, mas ele é uma força, chamado de mito, etc.
E o Lula, indiscutivelmente, é uma força. Quando o PT disputou com o Fernando Haddad, ficou com uma distância de 15 milhões ou 18 milhões de votos em relação enfim, mais de 10 milhões de votos em relação ao presidente Bolsonaro. Agora, o Lula ficou com 2 milhões, um eleitorado maior do que era em 2018. Então, a sensação que eu tenho, hoje, na verdade, se nós considerarmos todos os nomes na política brasileira, existem dois nomes extremamente fortes. O nome da esquerda, que é o presidente Lula, e o nome conservador, que é o presidente Bolsonaro. Uma diferença entre 125 milhões de eleitores e apenas 2 milhões de eleitores. Então, eu tenho a sensação que são duas lideranças que vão continuar se debatendo e, a rigor, nós podemos ter, em 2026, eu com 87 anos dificilmente estarei para essa eleição, mas essas forças ainda estarão debatendo e ele tem condições de realmente disputar uma nova eleição em 2026, porque é uma liderança conservadora que demonstrou nessa eleição. O que é muito bom para a democracia, né? Isso, essa alternância do poder também. Doutor Ives Granda, muito obrigada pelos seus excelentes esclarecimentos aqui no RF News, pelo seu tempo. Muito obrigada. Olha, quem agradece sou eu, com o privilégio de estar conversando com os amigos. Um grande abraço. Grande abraço.